Oh, que caminhos tão belos por onde Deus caminhou, com a corda no pescoço, por onde os judeus puxou. Cada puxo que ele dava, Jesus Cristo ajoelhava. Minha vida no sertão é água, a água no sertão é vida, na profética palavra divina. O sertão é a terra prometida. Ela está dizendo, ficando desse jeito, é uma das maiores secas que eu passei. Eu passei 32, eu estava com 9 anos, foi a maior seca que eu passei. Que a minha pessoa sentiu e nossa família. 32. Agora passou 42, 58. E nós éramos 50 para sair um bocado. Eu tenho 76 anos. Eu já passei por várias secas. Mas como essa desses últimos 2 anos, é impossível, né? E se a gente brincar, cada seca que acontecer, as coisas vão piorar. Só se preocupar naquela época que está acontecendo. Aí quando passa, pronto. Não se preocupa mais, aí vem outra vez, torna a acontecer de novo, tá o mesmo problema. Tem mais 20 espadas, que tem, morre um aqui, morre outro, lá tem uma na cor, tem mais 2 aqui, o açude tem mais umas 8, ali pra dentro tem, o resto tudo espalhado, isso tá aqui tudo foi fome, não foi outra coisa não, né? Meu divino São José, aqui estou aos vossos pés, dai-nos chuva com abundância, meu Jesus de... Todo sofrimento é só um sofrimento só, não tem como você diminuir. E nem tem como melhorar, quando chega o sofrimento tem como melhorar não. Só aquele homem ali em cima. E quando quer, bota a mão em riba de nós e nós vamos melhorar uma coisinha. Quanta gente não falta somente a água para os animais, mas faltando água inclusive para o consumo humano. Até mesmo, tantas vezes tem o alimento e falta água para preparar os alimentos. Que situação dolorosa. Quem está sofrendo na pele é a gente, não são eles lá que estão no poder, né? Para eles tanto faz, agora para nós é difícil, né? Mas eu não sei até quando é que o povo vão ficar esperando. Eu acho, desculpa a minha expressão, uma imoralidade quando se fala em combater uma seca, que não tem como combater uma seca, tem como a gente aprender a conviver com a seca. É convivência, porque você não acaba com a seca. A seca você acabou de dizer, aí é um fenômeno cíclico. Então você não vai acabar com a seca, você tem que aprender a conviver com a seca e contornar a seca. E vem sempre aquele mesmo questionamento, como fazer para enfrentar os outros anos que virão? Nós temos plena consciência que na nossa região as secas, elas são muito mais presentes do que as enchentes. Então é preciso que as políticas públicas, elas dêem conta de ações de convivência com o semiárido, que a gente possa, mesmo nos anos de bom inverno, se preparar para esses períodos de estiagem. Agora existe ainda uma política pública, alguém que aprenda a dizer, vamos fazer meios de conviver com a seca. Enquanto o pessoal, as autoridades não aprender, o menos de dizer essa palavra, a seca vai existir sempre, né? Existem muitos programas voltados para a questão da seca, mas muitas vezes os agricultores e as agricultoras não conseguem acessar esses recursos. A gente nunca esquece, quando se olha para o nosso sertão nordestino, da necessidade, principalmente das nossas lideranças políticas, de pensarem numa política de sustentabilidade no nosso semiárido. Nós sabemos que a seca não se combate, mas se convive com ela. Então que realmente tenha programas estruturais que possam então assim possibilitar o nosso povo
atravessar um momento como esse de forma relativamente tranquila. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. O que tem sido mais dificuldade para todas as pessoas aqui da agricultura, principalmente da nossa região, né, é abastecimento de água, né? Porque abastecimento de água lá é através dos carros-pipa. Os carros-pipa vêm um mês, tem mês que nem todos os meses vêm frequentemente. Tá entendendo? São 15 tipos para uma comunidade que tem mais de 40 pessoas, né? Que são 40 famílias, né? São 33 quilômetros para a cidade. A gente recebe 5 carradas d'água pela distribuição das 100 pelo Exército. São 14 famílias, não tem condição. Por pessoa só são 20 litros de água e não tem condição da gente sobreviver com 20 litros de água por dia. A situação é difícil, a gente está tomando banho praticamente com lama. Depender dos carros-pipa, só se houver uma melhoria muito grande, que eu acho difícil. Temos aqui a cisterna de placa. E, inclusive, nós temos 3 cisternas aqui, mas todas 3 estão secas. Eu moro numa comunidade que moro próximo à barragem, o Açude Patu, e tem uma cisterna e vejo a dificuldade que eu tenho para pôr água dentro dessa cisterna. Depende do quê? Do carro-pipa, né? Não só eu, mas também como outras pessoas da minha comunidade também necessita desse carro-pipa, e a dificuldade é grande, porque a gente vem atrás aqui na secretaria do secretário para dizer o pipeiro não foi, tá com problema, aí lá vai de novo, a gente volta. Eu acho uma vergonha dizer que não tem como ter abastecimento d'água. Nós aqui agradecemos a Deus, o pessoal do Exército. É a única solução, de mês em mês. São 6 pipas d'água para 20 famílias aqui na comunidade. E tem que estar limitando, para ninguém passar sede. Tem um cacimbão, nós demos, graças a Deus, o vizinho, né, o Manel, que tem um cacimbão que a água não é boa, não é potável, mas que todo mundo está tirando de lá. Se fosse só pelo abastecimento do carro-pipa, olha para você ver, nós perdemos mês de agosto, de setembro e de outubro, os ticos, porque não veio pipa botar água. Como é que se diz? Aqui, essa cisterna aqui, é se nós pagar. Eles não botam tá botando pro Estado, não. Eles deixam aqueles papéis ali para cima, aqui eles estão deixando, não. E quando nós pagamos, um dia eles botaram de graça assim, porque o CIS passou aqui e eu tampei uns buracos ali para ele botar na carga d'água, se não for. Aqui é 60 ou 80 reais na carga d'água, ou na carga, no jumento. E aqui o negócio tá feio mesmo de ano passado. Que esse ticos pudesse ser melhorado, aumentado mais um pouco, porque o número de família é muito grande. A gente vê que chega aqui um caminhão, 4, 5 pessoas vai atrás desse carro. Aí com muita conversa, divide a carrada para 2 famílias e não resolve o problema de todos. Porque você vê uma casa de 5 pessoas, recebeu um seguro-safra, recebeu o Bolsa Família para se alimentar, para tudo, né? Como é que dá? Que não dá nem para um. Só tira o seguro-safra, não sabe? O benefício do governo, ter o Bolsa Família e o seguro-safra. Mas aí dá 245 reais. Dá para uma família viver de 5 pessoas em casa. E agora vai ser a última parcela. Aí nós vamos viver de quê? Uma data dessa, o agricultor ainda não fez uma planta. Legume do ano passado ninguém tirou, né? Então só está vivendo dessa mixaria que o governo manda. O trabalho sempre é melhor, né? Porque é uma coisa permanente, né? Que a ajuda do governo não é direto, né? Tem uns tempos marcados. Eu mesmo sou um que tem um seguro-safra, é R$ 136
por mês, R$136 por mês. Não dá para uma casa de família passar um mês todo. Né? Eu acho que não dá nem para uma pessoa só, quanto mais para uma casa de família de 5, 6 pessoas. Desequilibra muito a forma de como se pensar no crescimento da família, e os programas que vêm para dar essa assistência chegam às vezes de uma forma distorcida que a gente também nem entende como cidadão, como ser humano, como pessoa que pensa numa ética, num povo que se respeite e dê a si o melhor para essa vida, né? A gente fica às vezes sem entender. Num momento de dificuldade como esse, ajuda, porque alimenta as pessoas, mas apenas isso. Então foi um projeto pensado que tinha o objetivo de tirar as famílias da pobreza e não consegue tirar as famílias da pobreza, porque falta isso que a gente está discutindo aqui. Falta a estrutura de produção, falta a estrutura nas propriedades, na agricultura familiar, para que a pessoa tenha essa ajuda, mas trabalhe e comece a se desenvolver pelo trabalho. Aquela senhora ali foi muito feliz quando colocou que o trabalho é muito melhor do que a questão da ajuda que vem do governo, porque o trabalho é permanente. O trabalho é nosso, é uma ação nossa. E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive nesse mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão, eu também tô do lado de Jesus. Só acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Aqui tá plantado, né? O legume nasceu, tá desse tamanho, mas tá morrendo tudinho, né? Aí eu e meu velho, nós já temos um aposento, né? Mas a família tá sofrendo. Era que nós vivia com a horta, né? Da verdura. Era beterraba, era cenoura, era macaxeira, era milho, era feijão, tudo a gente tirava de lá. O cheiro verde, né? Aí lá secou tudo. Foi criado alguns programas para combate essa crise, mas os programas ele é aplicado de uma forma que não satisfaz nem a necessidade do problema e nem também o comportamento dos produtores e dos agricultores. É de uma forma que traz para a gente muito constrangimento. Vem um empréstimo, aí não chega na mão do agricultor. É a maior burocracia do mundo para a gente tirar e não tem condições. O tempo passa e a gente fica sem um empréstimo. Quando a gente chegar, chega fora de tempo. Fazer um projeto, nem está com o técnico que eu fiz o projeto e nem está no banco que é qual foi enviado, que é o Banco do Nordeste. E a pessoa fica sem ter um rumo certo, fica desnorteado, assim, com uma forma até de revolta contra essa forma de desrespeito ao ser humano, de respeito ao cidadão, a pessoa que faz com que esse país cresça, que é o trabalhador. Porque eu escuto palavras tão bonitas de pessoas, eu acho que para tapear o agricultor, para consolar, dizer que o milho vem para o agricultor e que passa 2 meses, mais de 2 meses, sem o agricultor ter acesso a esse milho. E quantos criadores que já perdeu o seu rebanho todinho, e a gente sabe que milho existe. Porque a gente escuta nos jornais que tem muito milho e que o milho só não chega nas cidades, nos municípios, porque não existe um interesse pelo poder político, né? E eu sei o tanto de problema que eu enfrentei lá naquela Conab. Fila, fome, sol. Eu só não fui passar a noite lá num calçadão lá junto com o pessoal, porque os homens daqui da minha comunidade disseram que ia no meu lugar, mas na de manhãzinha cedo eu estava lá para marcar presença, vi a dificuldade e a gente acabou fazendo uma manifestação que para comer por fio você não tirou nem o milho que era o desejado. Eu me lembro muito bem que o milho da Conab, todos, eu como presidente não dei só uma viagem não, lá naquela Conab. Até a gente ser mal recebida, mal informada, eu fui. Quando coloca uma palavra bonita, o povo aplaude, encher a barriga com esses aplausos, que nada vem. Você vê a dificuldade do milho, além de ser muito pouco, quando vem, muitas pessoas não têm o dinheiro quando chega, porque não sabe da data, né, que chega para comprar. E a maioria do pessoal já perderam o seu rebanho.
Além da falta de alimentação, a falta d'água, que eu acho uma vergonha. Que tem esse cadastro da Conab, que é do milho, que vem mais barato. Mas na minha região, eu sou o presidente de associação, 4 irmãos, de Jurema, Malhar de Zé do Barro, mas não conheço um produtor lá que veio para fazer esse cadastro. Quando chega para fazer o cadastro aí na Imatese, o doutor Rubio, que é o chefe, diz que já encerrou. Aí está nessa situação. Tem produtor, pequenos produtor, que nunca pôde tirar esse milho, essa ração para o seu rebanho. E produtor que tira com facilidade carradas de legumes, de milho para a ração e cria esse desequilíbrio que a gente fica sem ter um comportamento. A gente faz parte do movimento social, das associações, eu como presidente da FAMA, que coordeno muitas associações, e só vê o clamor, as formas das pessoas se revelar, que cada comunidade, cada distrito tem as suas queixas, as suas formas de reclamar, né? E a gente fica sem entender esse programa muitas vezes, porque é para quem tem mais necessidade e da forma como está sendo aplicado, os mais necessitados estão ficando sem nada. E o rebanho se acabando, e eles se reclamando, e muitos já caíram em depressão, em situações difíceis, por conta dessa questão, que é um ponto forte hoje da questão da seca, a questão da criação e esse programa que foi criado, que é a ração para a criação. Porque se a gente tem o animal, você quer a água, quer a ração. E teve esse cadastro aí desse milho do governo aí que eu fiz, muitos moradores aqui também fez. É pequena a quantidade, que eu acho que a gente se sente prejudicado dessa forma, porque eu acho que tem para todo mundo. A gente sabe da notícia que vem muitas toneladas de milho, ninguém sabe nem o quanto que dava até para a gente escapar o rebanho da gente. Um pouco que faz o cadastro lá. Agora ninguém consegue tirar. Você vai lá, não tem, ou volta outro dia também não vai ter, e quando você chega no outro dia o comércio está cheio de milho. Ainda ontem eu fui à cidade, aí vi um milho lá, eu digo, rapaz, esse milho é do governo. E hoje, mas você tira esse milho, é um comerciante, né? Eu tirei, estou vendendo. Digo, rapaz, eu fiz o cadastro, estou tentando, já faz umas 5 viagens, não consegui nem hoje. Rapaz, depois eu tiro e estou vendendo. Digo, rapaz, depois eu já tentei já muitas vezes, não consigo de maneira nenhuma. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano e sai ano e nada vem, e o sertão continua, o Deus dará. Se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Até o prefeito falou lá que já estavam tomando as providências. Quais providências que o prefeito vai tomar? Se Deus não mandar água, a única providência que o prefeito poderia fazer, que já era para estar fazendo, era cavando os poços nas comunidades. Lembro muito do nosso vigário Padre Albino, quando ele dizia, tem água em todo canto, debaixo da terra. O que importa é que tem alguém que seja responsável de fazer isso. Nós aqui, você sabe, nós temos um poço profundo. E um absurdo d'água que deu no momento quando furou o poço, né? O governo gasta à toa. Se faz, os prefeitos não, como é que diz, não faz benefício. Aqui é para ter uma bomba sapo, né? Aí para ligar, tem uma ali em cima que é a mesma coisa. Não instala, vai ficar a mesma merda, né? Se instalar, vai ficar melhor. O posto desse está dentro de casa é um benefício bom. Agora já tem 5 anos que tem esse poço aí, não serve para nada, né? Água tem, mas ninguém pode utilizar, né? Como? A gente não pode entrar lá dentro para tirar essa água. Igual que nessa comunidade aqui, tem um poço profundo, é para tudo. Se esse poço der um problema, pronto, só acabou, não tem água nem para gente tomar banho. Aí então, daí que vem arrumar, bote tempo, aí o sofrimento é grande. Uma comunidade nessa era para ter 2 ou 3 poços profundos. Porque quando um desse um problema, o outro estava funcionando, sabe? Temos um poço funcionando. É a nossa salvaguarda esse poço. O prefeito passado, esse poço estava desativado, ele ativou esse poço no mês de outubro, setembro para outubro. É o que está sustentando os bichos com água, porque se não fosse esse poço, eu acho que já tinha morrido mais bicho ainda.
A água não serve para beber, que é meio salgada, mas serve para lavar a roupa, serve para os bichos beber, serve para cozinhar, né? É o que está servindo mais ou menos lá em nossa região. O sertão está sofrendo por ato irresponsável, onde nada é igualável. A vida que está vivendo é grande o sofrimento, violação de direitos. Governo não tem respeito, tudo fica abandonado. Isso é que é Mourão voltado, isso é que é voltar Mourão. Três anos acontece seca. Então, o que poderia ser feito é se prevenir com poço profundo, com açude grande nos riachos, que tem a riacho aí que contém, mas dá como fazer um açude grande para a população se vir. Nossa região aqui, ela depende muito de água. Então, nesse ponto, eu acho que um reservatório grande, de grande porte, resolveu o problema já de muita gente. Por quê? Porque aí nós ia ter como plantar, tinha como criar nossos bichinhos, uma ovelha, um bode, uma vaquinha, conforme seja, porque tinha condições de você irrigar, né? Então, aqui é que a gente queria que conseguir era isso. Um reservatório, uma melhoria d'água, que tivesse, que a gente não ficasse nessa preocupação de esperar, porque a gente espera, graças a Deus, ele manda. Mas quando a gente fica nessa dependência, a gente fica meio angustiado, sem saber o que pensar. A natureza oferece bastante alternativa para a gente viver bem. É preciso que a gente, como agricultor, a gente saiba aproveitá-la bem. Ser sempre um aliado da natureza, nunca ir contra ela, mas ter a natureza como uma grande mestre que nos ensina de como a gente deve viver melhor e produzir para nos alimentar. Uma solução não assistencialista, uma solução, portanto, promocionalista. Há uma diferença entre uma solução assistencialista e uma promocionalista. Uma busca de uma solução assistencialista procura resolver o problema nos efeitos, né? Está com fome, dá para comer. No outro dia, não dou mais você. E não resolvia o problema, ele não crescia, não se resolvia, não está com suas próprias mãos. Então, e porque muitas vezes não faziam isso? Não faziam isso por decisão política. Queriam o seguinte, queriam que o povo viesse sempre no cabresto. O povo ia sempre na dependência, isso é do Cariri, Piqui. Via sempre na dependência. Muitas vezes, né, é uma questão até política. Se há investimento que seja nesse sentido de conviver, a gente consegue viver e permanecer nessa terra. Mas no momento em que a gente começar a elaborar políticas públicas para a convivência com a estiagem, o homem do campo poderá superar muito. O agricultor, o criador poderá superar muito. Depende da vontade política, depende do incentivo e da criação de políticas públicas. Condição de passar por esse período sem grandes sofrimentos, que seja na questão dos alimentos e também na questão da segurança hídrica das famílias. Então é uma coisa importante, é que a gente possa, durante sempre, estar sempre preocupado com esses períodos que vão sempre existir na nossa história. O Nordeste é terra boa, o sertanejo é valente, enfrenta o clima adverso, seca, calor e sol quente, sem perder a esperança, colocando a confiança no Senhor Onipotente. Que é um lugar muito bom de se viver. Se tivesse mais apoio, tivesse como se trabalhar irrigação, tá entendendo? Fazer para os animais fazer silagem, para os agricultores fazer plantio de fruta, de tudo, enquanto aqui é um lugar bom de se viver. Que falta mais aos governantes olhar mais. O brasileiro é um lugar bom de se morar, é possível viver aqui com dignidade, o povo é um povo forte, alegre, trabalhador e, acima de tudo, resistente e muito fervoroso. Então, são características particulares nossas e a gente precisa apenas que seja feito aqui o que já deveria ter sido feito há muito tempo. As políticas de convivência com a região.
que só na hora da emergência cria crime de calamidade pública e fica querendo resolver de um modo que não traz solução adequada, né? Mas se juntasse os poderes públicos com todos os setores que formam a sociedade, nesse sentido de criar um programa de garantir, de combate à estiagem, de conviver com a estiagem, ia criar meios para isso, políticas, ia cavar poços profundos, ia buscar água onde tinha, fazer sistema de irrigação que pudesse haver a produção e tinha um investimento e uma formação em educação para quem pudesse conviver com a seca, com esses momentos de crise que o Nordeste passa e o Brasil também, o Ceará sofre há quase de 2 em 2 anos, está passando por essas situações tão difíceis, né? É um momento de uma tremenda crise e creio que esse momento nós somos todos convocados, autoridades, governos, também o povo em geral, para o nosso gesto de solidariedade. É preciso que a gente se dê as mãos para enfrentar esse momento emergencial. Claro que a gente olha para esse momento emergencial sem esquecer o tremendo desafio de se viver de forma sustentável em uma região como a nossa. Se fala tanto, mas ainda os programas, os projetos são tão lentos e pequenos que um momento como esse nos pega assim despreparados. E a resposta de tudo isso é um sofrimento imenso. Que possamos então, com gesto de solidariedade, com a esperança que deve estar sempre presente no meio de nós, com a fé necessária que é própria do povo nordestino e sertanejo, que a gente possa então vencer esse grande momento. É preciso compreender que a seca não é um mal. No Nordeste, ela é comum, um fenômeno natural. Precisa de planejamento para não haver sofrimento. Isso seria o ideal. Falta de políticas públicas, de ações bem definidas, programas de convivência seriam a melhor saída. Água e terra para o sertão, garantindo a produção e qualidade de vida.